Olá, meu nome é Daniel. Eu vou falar sobre o tema Otimização Geométrica de Flutuadores para aplicação em veículos e ferramentas submarinas, referente ao projeto final de curso 1, sobre a orientação do professor Kleber Marques de Lisboa, do Departamento de Engenharia Mecânica. A apresentação seguirá os seguintes tópicos: uma introdução, na qual será feita a contextualização do tema, a listagem dos objetivos do projeto, métodos de redução de arrasto, seguido dos métodos de análise de arrasto com os modelos matemáticos. Por fim, uma metodologia e as referências utilizadas. O petróleo consolidou o modelo industrial moderno de produção, e até o presente não foram encontradas fontes com tamanha densidade energética quanto o petróleo e gás natural para o uso em larga escala nos transportes, indústria e agricultura. Nesse sentido, a indústria do óleo e gás se mantém em alta produtividade devido à capacidade de extração desses recursos em poços offshore. No entanto, conforme o gráfico, a necessidade por estabilidade energética e diminuição nos impactos ambientais, energias renováveis serão a principal matriz em futuro próximo. E esse aumento também se dá pelo advento de tecnologias offshore, como eólica e solar. Sendo assim, visando maior segurança nas operações, um grande aliado nas atividades de inspeção, manutenção, reparo e instalação das estruturas são os veículos submarinos conhecidos como ROVs. Eles são utilizados pois são habilitados a pressões e condições ambientais que o ser humano não suporta, tanto na extração do óleo quanto na implementação das novas tecnologias renováveis. Os veículos podem ser classificados conforme tamanho, aplicação e a profundidade de operação. As principais classificações são os ROVs de observação, quais eles têm um tamanho e uma massa menor e normalmente não possuem um manipulador para realizar qualquer outro tipo de trabalho a não ser a observação e a inspeção. Temos também os ROVs de tamanho médio, nas quais já podem realizar algum tipo de trabalho, porém a profundidade de operação deles é reduzida, normalmente até 1000 metros de profundidade. Por fim, os maiores ROVs, conforme está sendo mostrado na tela, são os ROVs de classe de trabalho. Eles já podem operar até 3.000 metros, a mais de 3.000 metros de profundidade e já conseguem fazer trabalhos mais pesados com os manipuladores. As principais aplicações dos ROVs são reconhecimento e sensoriamento para planejamento da produção, o auxílio na furação de poços de petróleo com a observação do solo e montagem dos equipamentos de vedação, a inspeção com testes visuais e testes não destrutivos nas estruturas submarinas e as instalações de equipamentos auxiliando no levantamento dos itens, guiando-os e movendo peças de grande porte. Sendo assim, os objetivos do projeto, do trabalho, é estudar a influência dos flutuadores no arrasto do veículo, devido ao seu grande tamanho, validação do software Flow5 para análise de sistemas hidrodinâmicos, já que esse software, primariamente, ele é utilizado para análises aerodinâmicas, utilizando um cálculo adimensional. Por fim, análise computacional de geometrias otimizadas através do CFD para avaliação da redução de arrasto nos flutuadores. Alguns métodos de redução de arrasto bem comuns são a utilização de microestruturas que diminuem a criação de vórtices turbulentos e resultam em menores tensões de cisalhamento com a superfície. Na foto mostrada a gente tem peles de tubarão que possuem essas microestruturas. Outro método bem comum são as superfícies superhidrofóbicas, na qual ocorrem quando o ângulo de contato da superfície com o fluido é maior do que 150 graus, o que dificulta a molhabilidade da superfície, bem como o uso de tintas para essa aplicação. E por fim, tem a supercavitação, que ocorre quando tem uma queda de pressão em locais específicos do escoamento. Ele cria uma camada de gás na superfície, o que retarda a camada limite, na qual
os efeitos viscosos são relevantes. A supercavitação ela pode ocorrer de formas naturais, né, através de altas velocidades, ou de forma artificial. Pode ter a injeção de gás ou líquidos no escoamento, ou através do uso de geometrias que forçam essa cavitação. Com base na geometria, a gente pode ver que uma otimização de geometria é válida para redução de arrasto. Na tela a gente tem alguns animais como os peixes-vela e os peixes-espada. Eles são animais com geometria otimizada para ter menores arrastos hidrodinâmicos. E os falcões peregrinos também são alguns animais que possuem essa geometria para redução de arrasto e atingem altas velocidades, né? Na indústria, a gente tem alguns veículos que já possuem essa geometria hidrodinâmica. Um deles é o modelo Isurus, que está sendo mostrado na tela. Ele conta com formato hidrodinâmico, que permite a navegação com altas velocidades em ambientes de influência de ondas e correntezas, que são ideais para aplicação nas energias renováveis offshore, como a eólica, né, que já foi mostrado. Alguns métodos para análise de arrasto são os métodos analíticos. Eles garantem as soluções exatas, porém apenas para geometrias e problemas simples, né? O benefício deles é o baixo custo, já que não vão ter testes ou outro tipo de análise computacional. Os métodos experimentais eles são feitos de várias formas, principalmente com túneis de ventos ou túneis hidráulicos. Túneis de ventos são muito usados na indústria aeronáutica para análise de asa de avião, e também podem ser usados tanques oceânicos para análise dos coeficientes necessários. E algo muito utilizado também são os modelos em escala, que você não precisa testar as estruturas em seu tamanho real, porém escalando fica mais fácil de testá-las. O ruim é que você vai ter um alto custo para a realização desses testes, o que às vezes não é muito viável. Outra forma de analisar o arrasto são através de métodos numéricos e computacionais, que, diferente dos métodos analíticos, eles dão uma solução aproximada e não exata, porém bem confiáveis. E eles promovem a análise de geometria um pouco mais complexas do que os métodos analíticos. E em comparação ao custo, eles têm um custo computacional e pode demorar um pouco mais de tempo para conseguir os resultados. Para o arrasto, a gente tem dois tipos de arrasto principal, que é o arrasto de fórmula, que é referente ao primeiro termo dentro da integral, e ele ocorre devido à pressão do fluido sobre a superfície. E o outro arrasto é o arrasto de fricção ou arrasto viscoso, que é calculado conforme a tensão de cisalhamento sobre a superfície do fluido. Aqui na imagem a gente tem as duas formas quando os seus ângulos são maximizados. E outra forma que a gente tem para o arrasto é através da aplicação do teorema dos π no arrasto, e a gente tem a conclusão de que o coeficiente, né, de arrasto ele é uma função apenas do número de Reynolds, e o número de Reynolds, por sua vez, ele é variável com a geometria, a velocidade e os dados do fluido. O coeficiente de arrasto ele é um pouco mais complicado de se encontrar, e por isso que muitas das vezes o
os métodos experimentais e os métodos computacionais são mais utilizados nesse tipo de caso. A metodologia do projeto ela vai seguir 4 passos principais, né? Primeiramente serão a proposição de geometrias, né, otimizadas através do software CAD Onshape, e posteriormente esses modelos serão levados numa análise preliminar no software Flow5, em que serão separadas de forma mais rápida quais são as melhores geometrias mais que têm melhores resultados. Posteriormente, será feita uma análise mais minuciosa por meio do CFD com o software SimScale, já que o método computacional tem uma demora maior, serão utilizados apenas os melhores resultados na etapa anterior. E por fim, será feita uma comparação dos resultados com a geometria padrão de flutuadores para avaliar a redução do arrasto por si só. Essas são as referências. E essa foi a apresentação.